Olá a todos, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Vamos estar continuando nosso desenho aqui da nossa chaleira. Desenho de exercício de leveza da mão. Vamos estar continuando aqui. Tinha feito uma base com lápis H. Agora eu vou estar continuando o sombreamento com lápis B. Lápis B da Stabilo. Sempre deixo a minha referência aqui do lado, para mim estar olhando na minha referência e no meu desenho. Quanto mais perto tiver a referência do desenho, quando você olha, quanto mais perto tiver essa memória do desenho, você consegue reproduzir de forma mais fiel no papel. Se eu tenho a minha referência muito longe de onde eu estou desenhando, quando eu olho na minha referência e venho para o meu desenho, eu acabo já esquecendo um pouco da imagem que eu quero reproduzir. Então, quanto mais perto tiver a referência de você, melhor é. No caso a minha, eu deixo sempre aqui do lado. Eu olho aqui do lado, olho na minha referência e já de imediato já venho aqui e começo a reproduzir. Olho rapidinho aqui na referência e já venho reproduzir aqui. Se eu deixo ela muito longe, eu já começo a esquecer o que eu olhei ali e passo mais tempo olhando na referência do que desenhando. É sempre bom ter uma referência, ter a referência bem perto de onde você está desenhando. Está marcando aqui até onde vai essa sombra. Para mim está vindo aplicando grafite. Vou fazer essa parte mais clara do degradê. Bom sempre ter um lápis com a ponta bem apontadinha. Aponta bem ele e gasta um pouquinho a ponta do grafite no papel para ela ficar lisa, não ficar com a quina para fazer um risco muito forte. Sempre bem apontadinho para o grafite penetrar bem nos poros do papel. Como eu não quero invadir essa outra parte que já está pronta, eu pego da linha, do limite onde eu posso ir e puxo para o meu lado, de cima para baixo. Assim eu já deixo marcado o limite que eu posso ir com esse sombreamento.
Como é um degradê que eu não vou estar passando esfuminho, se eu tivesse fazendo esse sombreamento cruzado aqui, já ia ficar aparecendo a linha que eu iria fazer ali, cruzando com essa outra linha que eu estou fazendo aqui agora, com esse outro sombreamento. Então não ia ficar um aspecto legal com o nosso desenho. Vendo que ele é um desenho com apenas essas linhas na horizontal. Se eu fosse sombrear com esfuminho, poderia fazer, porque essas linhas iriam desaparecer. Ia ficar apenas um sombreamento bem homogêneo, bem lisinho, sem linhas. Mas como aqui eu quero dar esse sentido de linhas na horizontal, na hora que o desenho estiver pronto, né, na posição correta dele, é uma linha na horizontal, então eu não posso tirar esse aspecto, fazendo linhas verticais. Volto com o lápis H, puxando um pouco esse degradê. Volto com o lápis B. Mais uma vez com o lápis H.
Mostrar aqui que eu tenho dois lápis H. Às vezes eu pego um lápis H grande, um pequeno, mas é o mesmo lápis. Eu tenho dois, um que está com a ponta mais fina e outro com a ponta um pouco mais grossa. Não que eu use diferentemente, é um que eu já usei mais, a ponta dele já gastou. E como eu não apontei ainda, e na posição que está na minha mesa de desenho aqui, às vezes eu pego um, às vezes eu pego outro, mas não é que eu estou usando para diferenciar um desenho não, só a questão da posição que ele está aqui na minha mesa. Mais uma vez com o lápis H.
ainda com lápis H. Aqui nessa parte vai ficando mais escuro, não porque eu estou apertando mais o lápis H, mas como eu disse naqueles exercícios de degradê, como já havia outras camadas de H, quanto mais camadas eu vou aplicando, o mesmo lápis, mesmo sendo um lápis claro, ele vai ficando mais escuro. Então por isso que eu estou fazendo essa camada aqui com H, e está ficando bem mais escuro do que essa, porque ali eu fiz só uma camada praticamente. E aqui eu já estou fazendo mais de uma. Por isso que fizemos aqueles exercícios de degradê com o mesmo lápis. Para quando chegar aqui nessa parte, a gente entender o porquê que eu uso um lápis claro e consigo um tom mais escuro. Estou puxando um degradê somente numa direção.
Aqui nessa borda eu vou fazer uma linha não, um sombreamento na vertical, bem de levinho para não sumir as linhas. Depois eu volto aplicando mais de sombreamento na horizontal. Eu quero definir bem esse limite aqui, a borda da chaleira. Mais uma vez eu volto com o lápis B, só reforçando um pouco mais essa sombra aqui. Aqui eu faço um movimento assim, eu venho com o lápis, toco no papel e ergo de novo o lápis. Venho com o lápis erguido, toco no papel e subo de novo o lápis. Porém eu faço um movimento um pouco mais rápido para ele ficar um risco mais liso. A intenção é o início e o final ficar fino. Se eu encosto e solto, fica o início e o final grosso. Quando eu vou emendar ele, essa emenda não sai. O início fica grosso e o final também. Se eu faço assim, eu consigo fazer uma emenda nesse degradê. Aqui eu já não consigo. Além de ficar um traço mais duro, essa emenda não some. Mesmo se eu aplicar mais grafite, a emenda não some. Então eu faço esse movimento. Venho com o lápis erguido, baixo no papel e ergo de novo. Fazendo sempre o movimento para um lado só. Posso fazer para o outro lado? Posso também. Fica um degradê bem suave. Posso vir emendando ele sem problema. Você decide qual lado fica mais confortável de fazer. Continuar aqui no nosso sombreamento. Conforme eu ver necessidade, eu vou falando. Mas, como eu disse, é uma aula só de mais de estar olhando mesmo, vendo como é feito e tentar reproduzir igual ou melhor.
Volto com o lápis 2B agora. Eu deixei a ponta bem fininha do lápis 2B, apontei com estilete. Eu quero reforçar essa sombra aqui da chaleira. É uma sombra bem mais escura. Repare que eu pego bem na ponta do lápis, porque quanto mais perto eu pegar aqui, mais controle eu tenho do meu traço. Por isso que eu seguro bem na ponta aqui, porque eu quero um traço bem preciso. Mesma maneira aqui que eu fiz com o lápis anterior, fazendo o sombreamento puxando só para um lado, venho com o lápis um pouco afastado do papel, encosto no papel e afasto novamente. Igual eu fiz no outro exercício, no outro exemplo, melhor dizendo. Vou reforçar também essa sombra aqui. Aqui eu faço o mesmo exercício que eu mostrei, porém nas duas direções. Eu mostrei fazendo só para um lado. Agora eu faço para cima e para baixo. Que eu quero só o meio do traço escuro.
Vou pôr um pouco mais de tom médio escuro aqui. É uma região também de sombra. E vou reforçar um pouco mais também essa sombra aqui embaixo. Ok. Tem mais uma parte aqui, finalizar ela também, antes de encerrar essa aula. Vou ir direto com 2B. Sempre marco o limite, onde eu posso vir com o meu degradê, como é meu degradê não, com o meu sombreamento, como é um sombreamento mais escuro, eu não quero invadir uma área que é clara. Ainda se eu invadisse, poderia estar vindo com a borracha, a caneta borracha e apagando, né? Como aqui é um desenho com tons bem escuros, se eu estar vindo apagando e vindo com um lápis mais macio, não vai dar tanta diferença. E quando eu apago, eu rasgo um pouco do papel, machuco um pouco o papel. Quando eu sombreio por cima, onde eu apaguei, geralmente o sombreamento sai diferente. Dependendo da área que for, não fica um sombreamento legal.